Olá, sexto ano, tudo bem? Hoje vamos para a aula de número 23 de arte, continuar falando sobre o Renascimento e aprofundando um pouco mais no grande Michelangelo. Como objetivos, temos experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística, pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço. Então, o Michelangelo, nascido em 1475, falecido em 1564, foi um pintor, escultor e arquiteto italiano considerado aí um dos maiores representantes do Renascimento italiano. O trabalho dele é fantástico, tanto na escultura quanto na pintura. São dele obras como Pietà, O Juízo Final, Moisés, Davi e também a abóbada da Capela Sistina. São só alguns exemplos, né? E todos que eu comentei estão nas imagens aqui, que são trabalhos impecáveis, né? Esculturas de uma realidade imensa, pinturas super detalhadas e tudo mais. Ainda jovem, o Michelangelo ele foi matriculado então na oficina de um dos principais mestres de Florença, chamada Domenico Giandaio. E nessa oficina, então, ele teve a oportunidade de ter uma base bem sólida, então, para o desenho e pintura, né? O afresco e a escultura. Então, desde jovem, ele já foi para esse rumo das artes e começou a aprofundar e aprender essas técnicas, então, que viriam a contribuir para esse grande trabalho depois. E olha que a carreira dele começa bem jovem. Ele começa jovem a fazer grandes trabalhos e já começa aí mostrar, né, que é um artista com grande potencial. Alguns anos depois dele estar ali nesse ateliê do artista, ele foi encaminhado então para a escola de Lorenzo de Médici, que recebeu influências artísticas de vários pintores e intelectuais da época. Então ele foi estudar ainda mais. E aos 17 anos, ele conclui a sua primeira escultura, Madonna na Escada, que é a imagem ao lado. Com somente 17 anos, ele já faz um baixo relevo desse, muito bonito. A gente já percebe essa queda, né, pela representação humana, pela fisionomia. Então, a partir daí, o trabalho dele só vem melhorando e cada vez mais realista também. Aos 19 anos, ele concluiu aí 3 obras para o túmulo de São Domingos, um Ângelo Regiceiro e as estátuas de São Próclus e São Petrônio. Esse túmulo, né, de São Domingos se refere ao túmulo de São Domingos de Gusmão, que foi um frade santo católico fundador da Ordem dos Pregadores, cujos membros são conhecidos também como frades dominicanos. Então, para esse túmulo, né, em homenagem ao São Domingos, ele criou essas 3 estátuas muito bonitas, que nós vemos super detalhadas. Chamam a atenção também para a representação do tecido, né? O Renascimento, de modo geral, busca muito essa perfeição, essa realidade nas obras. E nas esculturas também ele se mostra super, um artista de grande destaque. Em 1496, ele foi para Roma e antes de voltar-se para a técnica, né, de inspiração religiosa que ele acaba por dominar depois, ele esculpiu Baco para o cardeal Raffaele Riario. Baco foi essa escultura feita em mármore e na mitologia, Baco é o deus do vinho e das festas. Então, antes dele seguir esse rumo totalmente direcionado aí para retratação aí religiosa, católica, ele esculpe então esse deus do vinho, que foi uma encomenda então de um banqueiro para decorar o seu jardim. E um trabalho muito bonito e que acaba, né, por dar aí um marco, né, das suas esculturas ali com temas aleatórios para seguir só esse caminho religioso. Aos 22 anos apenas, ele foi então contratado pelo cardeal francês Jean Billieres, embaixador do rei da França na corte papal, para esculpir uma escultura de mármore para uma capela, né, na Basílica de São Pedro, a obra Pietà, né? Ela foi finalizada em 1499.
E nessa obra é marcante do artista e de toda a história da arte, né? Que aparece então Maria segurando Jesus no colo, esse semblante, né, jovem e triste. E o artista, ele teve um cuidado imenso para a proporção dessa escultura, então ele acaba reduzindo um pouco o tamanho que seria de Jesus para que ele se acalentasse ali nos braços de Maria. Então ele tem toda uma técnica brilhante e apenas com só 22 anos, então ele faz essa mega estrutura em mármore. Segundo pesquisas aí, a assinatura foi feita depois que a obra foi concluída e entregue, essa da Pietà. Porque o Michelangelo ele teria ouvido aí, né, rumores que por causa da sua pouca idade, ele era muito jovem, né, que teria sido outro artista que teria feito esse trabalho. Aí ele pensou, não, eu vou assinar, vou dizer que fui eu mesmo que fiz. E ele assinou então na faixa que a Maria tem aqui, ó. A gente consegue ver que passa então no tronco da Maria, nessa faixa está a assinatura, ali tem uma ampliação, a assinatura do Michelangelo, para reafirmar assim, sou jovem, mas fui eu mesmo que fiz esse belo trabalho. E a Pietà é a única obra assinada pelo Michelangelo. As restantes, claro, acaba se buscando historicamente, né, que foi produzida por ele e tudo mais, mas assinada mesmo apenas a Pietà. E ela está exposta, então, na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Em 1501, agora com 26 anos, ele retornou para Florença e recebeu o pedido para confeccionar 4 estátuas para o altar da Capella Piccolomini, da Catedral de Siena, São Pedro, São Pio, São Paulo e São Gregório. Aqui nós temos 2 imagens de 2 estátuas, do São Paulo e do São Pio. São estátuas grandes, né? Quase de tamanho real aí. E olha só, muitas encomendas. Então ele acaba, né? A comunidade em geral ele acaba percebendo esse grande trabalho e muitas encomendas surgem então para esse rapaz, digamos assim, né? E nesse mesmo ano ali, então ainda quando ele estava com seus 26 para 27 anos, ele recebeu a encomenda para esculpir o colossal e super famoso Davi, uma estátua de mais de 4 metros de altura, que ficou pronta depois de 2 anos e meio. Se pensar o tamanho, né, da proporção, até foi rápido em 2 anos e meio. Então, a gente vê assim que é um trabalho muito minucioso e o artista ainda muito jovem consegue fazer um trabalho espetacular, né, que é o Davi de Michelangelo. Essa escultura do Davi, né, explicando um pouquinho dela, ela remete à história bíblica de Davi e Golias, na qual, né, o gigante e arrogante Golias, que era um soldado, é derrotado por Davi, que era um simples rapaz. Aqui eu trouxe, né, uma ilustração do que seria então essa história. Mas interessante que o Michelangelo, ele acaba reproduzindo Davi de uma forma diferente. Por quê? Ele escolhe esculpir o Davi sem o Golias. E outra, antes dessa batalha. Então, aqui ele não representa o Davi sendo o vencedor dessa batalha. E ao invés, né, do que era muito comum, porque sabendo da história bíblica, iria se representar o final dessa história. E ele, ao contrário, acaba escolhendo por esculpir então o Davi sozinho e antes dessa batalha, né? E é interessante também notar as feições, alguns detalhes que eu aproximei nas imagens, que vão demonstrando essa ira, essa tensão antes dessa batalha. A gente vê na mão o detalhe, essas veias saltadas assim de tensão, a expressão, essa testa franzida, então a gente consegue perceber que é um Davi irado, né? Que está pronto para fazer alguma coisa, para ir para essa batalha. Então, um pouco dessa história por trás dessa grande, monumental escultura do Davi. Em 1505, o artista recebeu então uma encomenda do monumento fúnebre do Papa Júlio II. A confecção ocupou 40 anos da vida do artista. Mas como isso? Peraí. É que foram indas e vindas, né? Começou-se, daí por falta de recursos parou e enfim, se enrolou aí 40 anos, né? E ela acabou sendo finalizada muito menor
do que o projeto principal, né? O projeto inicial. Até por questões financeiras, enfim, tudo mais, mas é um projeto que levou aí, nossa, muitos anos de vida, né? Do artista. E nessa obra, então, se destaca a estátua de Moisés, que eu contornei ali em vermelho. Essa estátua do Moisés tem quase 2,5 metros de altura, né? E ocupa, então, o espaço central, né, desse monumento. Essa obra, então, o projeto inicial era, muito maior. E ela acabou, né, tendo essa redução aqui, reduzindo suas dimensões para conseguir ser concluída também. Aqui a imagem ampliada, então, do Moisés, né? E desse conjunto ali de esculturas, o Moisés é a peça mais famosa, que foi concluída em 1513. Se diz, então, que é fama que, enquanto o Michelangelo esculpia esse Moisés, a sensação do artista que essa obra era tão viva, trazia assim uma energia tão vital, que conta-se, né, uma história que o próprio Michelangelo pegou um martelo e golpeou o joelho direito da imagem, gritando: "Agora fale", como sendo aquela coisa assim: você é real, só falta falar. E é verdade, né, vamos saber ou não da história, mas tem sim uma falha nesse joelho, tá? Se olhando de perto. Então, quem sabe, né? Estudiosos afirmam. E realmente, ele fazendo esse trabalho, a convicção dele era tão grande de que aquilo parecia real, que ele teve essa atitude de ira, enfim, né? Que agora fale então para Moisés, dando uma pancada em seu joelho. E tem lá a marquinha para confirmar ou não, enfim, pelo menos colocar na dúvida então essa história. Em 1508, o Papa Júlio II, ele encarregou então o Michelangelo de pintar a abóboda da Capela Sistina. A abóboda, né, aquele formato circular então da capela, que se encontra no Vaticano. O artista, ele não gostou muito da ideia, sabe? Porque ele se considerava um escultor e não um pintor. Para ele, o negócio dele era escultura, não pintura. Mas mesmo assim, então, ele levou 4 anos para fazer esse exaustivo trabalho, que foi entregue, então, ao público no Dia de Todos os Santos, em 1512. E na obra aparecem, então, personagens e cenas do Antigo Testamento e da mitologia também. Então, olhem esse imenso teto pintado, né, da Capela Sistina, trabalho duro, sem dúvida. A divisão ali principal do teto, ela é feita em 9 painéis que representam, então, cenas do livro de Gênesis. E o conjunto da obra aborda aí mais ou menos 300 representações, né, de pessoas e de figuras aí, composta de mais de 1.000 metros quadrados e pintadas com Michelangelo deitado. Interessantíssimo, né? E imaginem, claro, o que hoje a gente chama de andaimes, né? Estruturas, enfim, porque como o artista iria pintar uma coisa tão imensa? Então ele pintava deitado todo esse trabalho. Então, realmente, um trabalho fantástico, né? Excepcional. E olha que ele nem se dizia pintor, né? Imagina se fosse. Aqui eu deixo. É muito legal, gente, esse tour virtual. Acessem, é bem legal, tá? Tem o link ali também, que você faz esse tour virtual, que você consegue aproximar as imagens, você se sente dentro dessa capela, assim, rodeado de imensas pinturas. É muito legal, vale a pena conferir. A partir aí de 1547, ele dirigiu aí os trabalhos de construção da Basílica de São Pedro. A grande cúpula, né, da Basílica é de sua autoria, então ele também acaba trabalhando no projeto, né, dessa cúpula também. Ele faleceu em Roma, na Itália, no dia 18 de fevereiro de 1564, com 89 anos. Um senhor bem idoso para a época, né? Então, realmente, ele teve uma longevidade bem grande. E como último trabalho, que ficou dado como inacabado, né, que ele trabalhou ali até o final da vida, é a Pietà Rondanini. Então, a Pietà, que é essa figura da Maria, né, com Jesus morto nos braços, é tema recorrente não só dele, como de outros artistas, mas ele acaba deixando essa escultura, então, inacabada, né? Ele trabalhou nela ali até seus últimos dias de vida. Com certeza um mega artista
que com certeza também merece todo o nosso respeito. Muito obrigada, até a próxima!